Em pronunciamento em rede nacional de televisão agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro contrariou tudo o que especialistas e autoridades sanitárias do Brasil e do mundo inteiro têm pregado como forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe. O presidente criticou o pedido para que todos aqueles que possam fiquem em casa. Bolsonaro culpou os meios de comunicação por espalhar a sensação de pavor e disse que, se ele contrair o vírus, não pegará mais do que uma gripezinha. Voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. Gente, agora a gente precisa fazer um pedido para quem tem 60 anos ou mais. Se existe uma certeza da comunidade médica mundial, é que as pessoas nessa idade correm riscos maiores com o coronavírus do que as que têm menos de 60 anos. O problema é que ainda tem muitas pessoas nessa faixa etária andando por aí, quando deveria estar se protegendo dentro de casa. E isso é perigoso para essas pessoas e é perigoso para toda a sociedade, porque os doentes da Covid-19 tendem a precisar de internação mais frequentemente quanto mais idade eles tenham. Pois é, a partir de amanhã, a Prefeitura de Porto Alegre vai multar quem tiver 60 anos ou mais e estiver na rua. Multa pesada, hein? Mais de R$400. Pensa só no impacto que isso tem para quem já recebe a aposentadoria. É de partir o coração, claro, porque a gente sabe que mesmo os mais idosos não saem de casa para desafiar a autoridade de saúde, né? Muitos deles fazem isso provavelmente porque não têm ajuda para fazer compras, por exemplo, porque vivem sozinhos, talvez até porque não estejam convencidos de que o perigo de fato é real. Porque os que têm 60 e poucos anos normalmente se sentem muitíssimo bem com a idade que têm, né? São pessoas atuantes, ativas. Só que o vírus, ele não respeita isso. A ciência mostra que ele é especialmente perigoso para quem tem a idade biológica de 60 anos para cima, e ponto. Se você tem 60 anos ou mais, fique dentro de casa para não correr riscos. Se você tem essa idade e vive em Porto Alegre, fique dentro de casa para proteger a sua saúde e o seu bolso também. E se você ainda não tem 60 anos e pode, fique dentro de casa para se proteger, para proteger os idosos e para dar o exemplo. Juntos, nós vamos vencer esse vírus. Tá dado o recado. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus está repercutindo, contrariando o que especialistas e autoridades sanitárias do país e do mundo inteiro têm pregado como forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe. Bolsonaro criticou em rede nacional o isolamento domiciliar. Bolsonaro também atacou a imprensa por, segundo ele, espalhar a sensação de pavor. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota em que diz que, neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Ele afirmou que considera grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção ao Covid-19. Disse ainda que a posição está na contramão das ações adotadas em outros países
e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Alcolumbre insistiu que não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. Segundo o presidente do Senado, é momento de união, de serenidade e equilíbrio, de ouvir os técnicos e profissionais da área para que sejam adotadas as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação, antes que seja tarde demais. Ainda segundo o presidente do Senado, a nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. Alcolumbre termina afirmando que o Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise. O Ministério da Saúde afirmou que não vai se posicionar sobre as declarações do presidente. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, se disse perplexa. O líder da minoria no Senado, Randolph Rodrigues, afirmou que Bolsonaro superou todos os limites da irresponsabilidade. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, disse que o pronunciamento de Bolsonaro foi excelente e que ele expressa uma visão de estadista e, com coragem, vai na contramão da histeria coletiva. Durante o pronunciamento de Jair Bolsonaro em rede nacional, houve panelaço em todas as regiões do Brasil.